terça-feira! Que delícia estar aqui no Jardim Pamplona Shopping, dentro do Pocket Studio. Sim, estamos dentro do shopping, graças a Isolar e a Leide, que faz esse cenário maravilhoso. Galera, hoje eu tô com a minha camiseta do Corpo. Se você não sabe quem é, vai lá e pesquisa He-Man, vocês vão saber. He-Man! Entendeu? Vai lá, vocês vão saber quem é o Corpo, porque ninguém aqui sabe quem é, tirando o meu convidado, óbvio que, né? Graças a Deus, a cultura dos desenhos antigos eram muito melhores. Não que não seja agora, mas não vou falar muito sobre isso, enfim. Gente, e aí? Vocês foram lá Aliás, eu vi algumas pessoinhas aqui, lá no IPA Rock Fest, no sábado passado, foi maravilhoso, hein? Glaucão, beijo pra você, Rock na Teia. Gratidão aí ao Landfit, também Ednei, beijo pra você. Gente, eu tô com um cara aqui hoje, é um músico incrível. Eu sou fã pra caraca desse cara. Foi muito difícil trazer ele aqui, porque a agenda dele é isso aqui, ó. Tenho hoje, então vamos agora. É mais ou menos assim. E, além de músico, é um produtor. Posso falar pica da galáxia? Posso, igual pica da galáxia. O podcast é meu, eu falo mesmo. Caio Felipe! Caraca, meu Deus do céu, só assim que mesmo, é isso, hein? cara? Na correria, que Não loucura boa, né? Não, foi do dia pra noite, tipo, Caio, é isso aqui, vamos. Foi. Assim não sai, né? Super Exatamente. ocupadíssima também, sempre aí na Ó, quem fala, né? correria. Que nada. Eu já vou logo cobrar aqui, mano. Você vai produzir uma música minha? Claro que eu vou, mas o problema é que ela me ilude. Ela fala, vai fazer e tal, não sei o que, não vai nada. Não, a gente já vai Não sair me daqui chama. combinado hoje. Pronto, resolvido. Caião, Bom demais estar aqui. cara, bom demais te receber. que O microfone legal. dele tá legal? Porque tá na pele, tá? Tá de boa? Suave na nave? Som Tá, de então pele. beleza. Você precisa, né? Ah, louco. Sempre Gente, eu conheci o Caio no Canta Comigo, na época do Gugu. Foi os primeiros cantas né? As duas primeiras temporadas, onde o Gugu apresentou. E aí foi uma empatia já, né? automático. Automático. Vamos lá, Caio. Eu quero saber da tua história. Como é que a música entrou na tua vida? Com quantos anos? É desde pequeno? Você já veio nessa coisa louca? Olha só, que a gente se conhece faz tempo, mas a gente nunca conversou sobre isso, né? Exato. Meu pai era engenheiro de áudio. Na verdade, meu pai, ele era baixista, que naquela época que o estúdio era todo físico e não... foi uma questão assim, cara, muito louca. Meu pai é pré-jovem guarda, pra você ter uma ideia. Tipo, por exemplo, Roberto Carlos deu canja na banda do meu pai. Roberto Carlos ainda não era Roberto Carlos. Assim. Caraca! Faz Seu pai muito fazia coisa de tempo. rolo. Exatamente. Nossa, gente, só a gente vai falar sobre isso. Mas Aham. continua. Aí o que aconteceu? Naquela época, que era tudo muito escasso e tal, montaram um estúdio lá, eles em parceria com essa banda do meu pai e tal. Então meus pais se separaram, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Foi quando aquela coisa de separação de pais, então, de pagar babá, não tem isso e tal, eu comecei a ficar muito com meu pai. Quando eu vi, eu estava indo muito pro estúdio. Então, com 11 anos, eu comecei pro estúdio, eu ficava naquela xeretice, que hoje vocês gravam tudo no computador, mas antes era tudo físico, aquele monte de equipamento. Meu pai virava para mim e falava, olha, esse botão faz isso, se chama isso, quando você mexe, ó, tá ouvindo? Ah, tá, ele falava, mexe aí. Ó, vinha na pontinha do pé assim, ela, entendi. Então nisso eu fui. Quando eu fui ver, eu tinha 14 anos, minha primeira gravação comercial. Meu Deus do céu! Você imagina um monstro, né? Não, tipo, meu moleque, e foi muito louco, assim. Que meu pai me chamou, ele tava gravando, meu pai, ele trabalhou 17 anos no SBT. Tá. Como meu pai gravou, tipo, Pintinho Amarelinho, a Galinha Azul, um monte de coisa, assim, vários temas, assim, que tem lá no SBT até hoje. Sim. Meu pai que gravou tudo lá. Então, tipo, ele já sempre foi envolvido nessa coisa de gravação. Ele tava no outro estúdio, ele me mandou um bip, que eu tinha um bipzinho na época. Um pager. É um pager, ele mandou, ele falou, me liga, fui no orelhão, olha só, que legal isso. Eu já começo entregando tudo, né? Que eu sou super jovem, né? Fui lá e ele falou, olha, eu não vou conseguir ir lá pro outro estúdio, você consegue? Eu falei, claro, consigo. Desde esse dia eu fiz essa primeira... Cara, eu cheguei que era justamente isso, a fita de rolo, 2 fitas de rolo debaixo do braço. Entrei no estúdio, era uma base de um grupo de pagode, gente pra caramba, o pessoal falou, e aí, que horas que o técnico chega? Eu falei, que técnico chega? Eu sou o técnico. 14 anos de idade, cabelo pintado de roxo, puta de um maluquinho, né? Careta maluquinho, mas estava eu lá.
Então, tipo, cheguei, passei a fita, comecei a gravar e o pessoal foi criando confiança e foi. Desde esse dia, meu pai passava na porta do estúdio, eu rosnava pra ele, que eu já queria eu fazer tudo sozinho. E é muito louco, e foi daí. Hoje eu sou multi-instrumentista, sim, porque nessa época eu sou canhoto de mão. Então, nessa época, e só tinha instrumento pra destro. Eu toco tudo destro por causa desses instrumentos do estúdio. Você só inverte, mas Não, na toco cabeça? normal. Não, Não, toco não, não. normal. Você toca normal, mas você Não, toca normal de Não, eu só destro? escrevo com a mão esquerda. Tá, o resto Primeiro que a foi destro. sociedade, ela obriga a gente a ser ambidestro. Porque assim, você pega um abridor de latas. Já tentou abrir uma lata com um abridor de lata normal com a mão esquerda? Não dá. Puta, não dá, é verdade. Então ela te obriga a ser ambidestro. Às vezes as pessoas te cumprimentam com a mão direita. Então, automaticamente você tem que fazer muita coisa com a direita. Então hoje, assim, eu até escrevo com a mão direita. Meio rabisco, assim, mas eu até consigo. Então a minha mesma coordenação, se você me der alguma coisa para eu segurar, a mão que estiver mais perto eu pego. E convivo numa boa. Então você tinha a bateria montada, baixo, guitarra, violão, essas coisas, tudo no estúdio. Então eu, para ir aprendendo também, eu me gravava. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu aprendi tocando bateria, eu colocava tipo um CD do Phil Collins, por exemplo, eu colocava lá, descia correndo para a sala, colocava o fone de ouvido, ficava o CD inteiro tocando. E é muito louco, assim, porque tipo, você fala, tá, mas como é que é? É a mão direita? É assim? E assistindo muito, o pessoal indo gravar, essa minha coisa de produzir veio desde então, porque eu assisti muito, eu sempre prestei muita atenção na galera que eu gravava. Então eu aprendi muito com eles, assim. Então esse negócio, aí com 14 anos de idade, tava eu querendo tocar um monte de instrumento e gravando coisa e tal, e foi isso. E comecei assim, molecão. E quem você já gravou de famosão, assim? Cara, eu já gravei Belchior. Cara, inclusive Belchior é uma parada engraçada, assim, porque eu produzi algumas músicas pra ele e ele morreu nesse meio tempo. E, tipo, esse material nem foi lançado e foi muito louco, mas assim... E não pode lançar? Porque direitos autorais... Então, eu pensei até, não sei se procura, eu lembro que era a gravadora Tupi na época, não sei, não lembro exatamente, mas até os familiares, eu não sei como funcionaria isso. Mas eu tenho coisa do Belchior, assim, guardada, assim, que não foi lançada. Caraca, que demais! Então, de um exemplo, assim, mas eu gravei muita gente, gravei muita dupla sertaneja, gravei muito grupo de pagode, porque eu caminhei muito, assim, por esse fato de eu trabalhar na engenharia de áudio em si, tinha estúdio, eu acho que eu não sei se tem isso até hoje, mas antigamente você tinha, por exemplo, eu quero gravar um grupo de pagode. Então você tem um estúdio X, X e X, que grava pagode. Antigamente tinha, hoje acho que não tem mais. Então, quero gravar sertanejo, para sertanejo tem que ser esse, esse e esse. Então eu gravei por muito tempo, quando eu comecei, era na Zona Norte o estúdio, então eu gravei muita banda de pagode, muito grupo de pagode. Tá. Então aí depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu fui pro estúdio do Joel Marques, cara que compôs Não Aprendi a Dizer Adeus, só medalhão assim. Então eu trabalhei muito tempo lá, ali eu gravei muita dupla sertaneja, porque já as composições dele já, às vezes ele já, não, eu já gravo aqui no meu estúdio e coisa e tal, então eu gravei bastante coisa lá, desde do sertanejo assim, raiz mesmo, até o sertanejo mais pop. Aí desde então, aí essa coisa, o estúdio mudou esse formato. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro contato com um computador foi em estúdio. Quantos anos atrás isso? Quase 30 anos atrás. Cara, é porque a evolução veio muito rápida. Muito rápida. Porque eu curva lembro foi de muito sair íngreme. pra ligar, por exemplo, eram umas tiras assim, com 5 fichas. É como se fossem 5 moedas, gente. Pra quem não sabe o que é ficha, eram 5 moedas que de um lado tinha 2 riscos e do outro lado tinha 1 risco. Pra encaixar no negócio do orelhão, que era um telefone público, né? Que às vezes você chegava lá, tava fedendo pra caramba, eu andava com um paninho com álcool pra poder limpar. Mesmo. Você chega a sentir o cheiro do bafo do meu vizinho. Nossa senhora. Na rua. E quando você pedia pra alguém ligar, quando o orelhão era público e tinha telefone, pra pessoa ligar, você falava, me liga aqui nesse número, você ficava lá. Aí você não ligava na hora, alguém vinha lá e todo ligava na sua frente, aí você perdia a ligação. O telefone ficava ocupado, você não conseguia receber. Exato. E você lembra que você tinha ficha de DDD e tinha ficha de DDI. Tinha DDI. Se você fosse fazer uma ligação internacional, era uma ficha diferenciada, ela era cromadinha, lembra? Sim, lembro. Não, eram 3 tipos, né? Porque era normal, a DDD e a DDI. Exatamente. Eram 3 tipos de ficha. Olha como a gente teve que correr muito para vocês caminharem. Pois é. E, graças a Deus, porque é a experiência.
né? Isso, exatamente. Então, por isso desse leque de diversidade que você tem na tua mente criadora, porque você cria coisas, pra mim, fora do normal, É. né? Mas eu queria que minha cabeça parasse um pouco às vezes. Às vezes eu deito, eu demoro. Ela fala, a Manu fala assim, você deita e apaga. A sensação, a minha não é essa. A sensação é que eu deito e eu fico aquela coisa de fingindo que tá dormindo e minha cabeça ainda ela demora a desligar. Mas você Porque não esse sabe negócio de quanto tempo. criação, então. Essa coisa de mexer com criação, a gente fica. E essa autocrítica também, então, vocês tinham falado antes aqui. Essa coisa de você, ai, fiz. Ai, mas putz, não ficou bom, e mexe de novo, e mexe de novo. É uma loucura. Por exemplo, meu sonho da vida era gravar um álbum meu, não consigo. A não ser que eu chame outro produtor, outros músicos, coisa e tal, porque quando eu faço, pra eu mesmo, fica uma autocrítica, eu falo, cara, não. É a mesma coisa eu. É, Eu sei que eu tenho coisas boas e eu ouço, eu falo, cara, ficou da hora. Aí eu ouço uma, duas, na terceira eu falo, acho que eu tem vou que tirar delegar. isso, acho que eu vou colocar aquilo, acho que. Não dá. É tipo É. assim, Ana, é isso aqui, cara. Quer, não quer, Por isso o entendeu? trabalho de um produtor musical num álbum, assim como o diretor musical num show, é muito importante. Sim. Ele não necessariamente ele é o cara que sabe mais de tudo que está acontecendo ali. Mas ele é o cara que vira, que organiza, que fala, não, gente, isso aqui, tá bom, vamos por aqui, porque senão vira aquela coisa, vai cada um para um lado, é difícil, é quase que um professor ali, né? Sim, Eu tipo falo, não, gente, opa, peraí, calma a bagunça, vamos fazer isso aqui. Para você organizar, porque quando se trata de ideias, ainda mais trabalhando com vários artistas e vários muitos músicos, egos de muitas mentes diferentes e tal. Você tem que colocar. Eu, quando vou produzir alguém, eu estudo muito o material dessa pessoa que ela já tem, o que ela pensa em fazer, que é diferente do que ela ouve. Então, fala assim, ah, não vou produzir uma música sua. Tá, o que você gosta de ouvir? Aí você vai me mandar um monte de coisa, eu vou falar, tá, e o que você pensa pro teu álbum? Tá, e de acordo com a tua fase também, então eu demoro para começar a produzir uma música porque eu converso muito com você, eu ouço muita coisa, pego as suas referências e tal, para eu sentar ali e falar, beleza, porque senão a minha própria cabeça de um monte de ideia, eu vou indo para um monte de lugar e eu falo, não, a Ana é isso aqui. Então tá, eu venho aqui, não, por aqui. Tá, a Ana não pensaria assim, e coisa e tal, e assim eu vou indo. Então, mas isso é muito louco pro compositor. Isso eu falo por mim, por exemplo. E as pessoas falam, mas o que que você canta? Porque eu sou versátil, eu canto de tudo. Mas o que a Ana gosta? É. Né? É muito louco isso. E eu conheci há pouco tempo o Sérgio Muri. Sérgio, beijo pra você. O Sérgio, conheci ele no TikTok. Olha só. E ele falou, cara, eu sei quem é você. Eu falei, como assim você sabe quem sou eu, né? E aí ele pegou duas músicas e falou assim, vamos gravar? Gravei duas com ele. Mas sabe quando você vestiu uma roupa? Pá! Falei, cara, é isso, amei. Amei. Ele entendeu e ele falava, eu precisava da sua voz. Eu falava, eu precisava de alguém que me entendesse. Né? Olha só. A nossa dificuldade é o quê? É um lugar para produzir uma coisa legal, porque a gente gravou dentro do quarto dele. Não, hoje você Um grava em home qualquer studio, lugar. né? Exatamente. Mas aí vem na crítica. Eu falo, cara, eu acho que eu tiraria tal coisa, assim, assim, tal, não sei o quê. Depois eu Inclusive, Anacrítica é um vou bom colocar. nome comercial, assim, é um O bom quê? nome artístico bom, Anacrítica. Ana Crítica. Anacrítica é incrível, cara. Isso é muito bom. Não, e eu sou muito, cara, comigo. Eu olho as coisas, eu ouço muitas coisas. Eu falo, cara, que incrível. Nossa, aqui, caraca, olha isso, tal, não sei o quê. E quando ele fez isso pra mim, ele falou assim, ó, tua música tá aqui, vem pôr a voz. A hora que eu ouvi, eu falei, caralho, é isso. Né? É Olha muito que demais. Não, é legal quando você consegue chegar nesse resultado, né? Uma coisa que eu acho legal também, que eu acho que vale a pena um artista, por exemplo, você como cantora pensar nisso, eu sempre penso, assim, gente, me contratem para fazer singles, mas eu adoro fazer um álbum. um álbum. Porque, cara, um Conta uma álbum pra mim história. ele é como um livro, exatamente. Então você consegue ter, assim como um show, você tem as nuances. E você ter essas nuances e poder contar uma história por completo é demais. Tô produzindo uma artista agora, Nath Bassi, um beijo. Nath incrível. Beijo pra você também. E, cara, a gente deu muito certo nesse lance, assim, de fazer como produtor e artista. Porque a ideia, ela veio com a ideia de não chega a ser um alter ego, mas como um personagem para aquele álbum. Então a gente vai, por exemplo, trazer, é tecnologia, é soul,
é pop, mas ao mesmo tempo é natureza, e você conseguir trazer esses elementos e pensar como se fosse um filme, abre a mente e fala assim, vou produzir um álbum de música como se fosse um filme. Porque você pode interpretar de uma forma diferente. Você falou, por exemplo, você é super eclética. Sim. Então você pode, nesse álbum, cara, você pode cantar mais rock and roll, você pode rasgar mais. Ou naquele outro álbum que você tá numa outra fase também sua, você pode vir mais tranquila, mais tranquila mesmo, no rolê. E tipo, naquele você pode estourar mais, ou naquele você pode falar mais palavrão, e naquele você pode... Porque você, como artista, você abrange muita coisa. Porque às vezes a gente fica nessa do tipo, ai, mas não faz meu estilo, ai, mas não sei o que. Não, cara, você é artista, você é como um pintor, o cara não vai pintar um quadro sempre igual, ele tem um estilo ali. Sim. Você olha pra lá e fala, cara, ele tem um formato e tal, mas ele tá pintando uma hora um macaco, outra hora ele tá pintando um prédio. Então o que te limita como um cantor, por exemplo, de tipo de falar, ai, eu não canto tal coisa. Tá, calma aí, vamos trabalhar isso. E essa coisa de pensar, eu sempre faço essa comparação de um álbum musical como um livro, porque eu acho que é o mais assim. É uma obra de arte, né? É. E é o que eu sempre falo. Eu falo que geralmente as pessoas não valorizam a arte. Porque eles acham que o músico é vagabundo, não trabalha. Né? Só que a pessoa não sabe que enquanto você aí está trabalhando, nós também estamos trabalhando. É. Né? A gente está ensaiando, a gente está criando, a gente está fazendo o show acontecer para o dia que você estiver se divertindo, para a hora, né? Que você estiver se divertindo, a gente vai continuar trabalhando para mostrar para você o quê? O melhor. Né? Exatamente. Então a gente trabalha 2 vezes, às vezes 3 vezes mais. Isso, e não né? precisa nem ir longe. Vamos dar um exemplo. Ah, você quer assistir um show. O show está marcado para você 10 da noite. Movimenta uma equipe de, sei lá, pelo menos 40 pessoas. Isso eu estou falando só da parte artística. Sim. Que vão chegar lá 11 da manhã para montar aquele palco. Que aí chega o pessoal da equipe da banda, 2 da tarde, que vai montar a parte da banda. Aí você chega às 4 da tarde, chegam os músicos, todo mundo vai passar o som, passa a luz, para chegar às 7 da noite, parar tudo, liberar a casa para vocês entrarem, ou seja, vai começar o show 10 da noite e todo mundo, em partes ali, como um todo, começou a trabalhar 12 horas praticamente antes. Sim. Então, isso é só no dia. Só que para esse show acontecer é justamente isso. Tem ensaio, você tem uma montagem, é tudo pensado. Aquele repertório, simplesmente os vagabundos que estão lá, eles não simplesmente olham para a cara do vamos fazer tal agora? Não, não é. Aquilo foi pensado. Então é justamente isso. Então durante a semana... Ó, eu queria ser um pouco mais vagabundo, sabia? Eu queria ter um pouco mais dessa fama que a gente tem. Não, e tipo assim, a luz que vocês veem, aquele negócio, cara, tudo isso é programado. Tal música, a luz vai fazer isso aqui, em determinado momento ela vai descer, vai subir, vai... Cara, é tudo milimetricamente pensado para que aquele show aconteça. Nessa música vai explodir, não sei o quê. Pá! E aí dá aquele negócio em vocês. Uau, né? Que tudo é sensação. Não é bagunçado. Né? Não é bagunçado. Não é bagunçado igual o happy hour de vocês. Não, tô brincando, não é isso. Não. Porque o happy hour é isso, né? Terminou aquela coisa, fulano veio, achei que ia embora pra casa. Não é. Nada acontece. Canta aquela música. Não, nada acontece sem que a gente nada acontece sem que a gente queira ali, né? Mesmo porque os shows, ultimamente, dos shows que você faz, eles todos estão em VS. Sim. Clique na orelha. O que é isso, gente? Aliás, explica. Porque às vezes a gente fala, tá gravado em VS. Mas o que é VS? VS a gente chama de Virtual Sound. Então, que é aquela coisa, são instrumentos pré-gravados, não que, então estão fazendo playback. Não. Então você tem elementos eletrônicos, ou você tem, por exemplo, alguns violinos ou alguns metais, instrumentos gravados que você não tem ali no palco. Aquilo que você ouviu e não está no palco, se chama VS. Isso. Que é o Virtual Sound. Então você tem, agregado a isso, tudo que você falou, a gente tem uma linha de timecode, que é o que a gente chama, que é aquela linha, ele é um ruído que faz praticamente isso, sai de um computador, entra no computador que vai ter aquele, tudo que está no painel de LED, que vai para um outro computador que entra numa mesa de luz, que é justamente na hora que eu faço algum sinal dentro da gravação ali do VS, o timecode dispara para todo mundo, aí dá um pisco no painel de LED, pisca uma luz, e ali, por exemplo, eu já tenho muita coisa gravada de regência também. Que são coisas que atrapalhariam na hora do show de um regente mesmo, de ficar assim, olha, vai voltar agora. 1, 2, 3, 4. Não, isso aí a gente já deixa pré-gravado para ficar mais solto. Até eu, como baixista, eu sempre falo, eu divido
a minha mente de diretor musical e baixista. Porque ao mesmo tempo que eu tô olhando tudo que está acontecendo, preocupado se algo parou, se não está funcionando, ou se precisa fazer aquilo, porque imprevistos acontecem. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter essa visão de diretor musical aqui, ao mesmo tempo eu tenho que performar como baixista e tocar como um bom baixista também, Sim. como precisa ali. Então, ao mesmo tempo eu tento me divertir e pôr ordem na casa, é muito louco isso. E é muito, Mas é gostoso. E é muito gostoso tocar com o time code, que a gente chama, né? Com o VS. Por quê? Porque, cara, a gente fica, entre aspas, livre, Sim. né? E sabe a hora de voltar. Porque tá aqui, voltando em 3, 2, 1, você vai cantar, ou alguém vai fazer um solo em 3, 2, 1. Meu, tudo isso tá aqui, vocês não ouvem. Mas tudo isso foi regido lá atrás. Por isso que ele fala aqui, uma coisa é o baixista, outra coisa é o diretor, né? Então, ele é dirigido por ele mesmo, ó que loucura, né? Olha só, é verdade. Sou eu falando comigo mesmo ali, eu nunca pensei assim, dessa forma. Né? Eu me ouço, será que... Olha só, eu me respeito, então. Opa, vai caramba, voltar meu. em 3, 2, 1 e eu volto. Um dia eu vou ser meio rebelde, não vou fazer o que eu me mando. Vamos ver como é que vai ser. Cara, é muito louco isso, né? E é muito natural ter isso, né, Caio? Você trabalhou também em bandas de baile. Fiz muito... é o que eu falo, tudo que eu fiz na minha vida agregou muito pra mim. O lance de eu começar a tocar na noite foi numa dessa situação que eu tava gravando um grupo de pagode. E naquela coisa, aí chegaram o baixista, não, porque assim, eu não, baixo é o instrumento do meu coração, mas não é que eu era baixista. Aí teve a situação que foi gravar lá, e hora de estúdio era cara demais, assim, por causa da função fisicamente ali toda. Então você não tinha essa coisa de ligar um computador e sair gravando de qualquer lugar. Não, então você, era pra pegar a hora de estúdio, era tudo muito caro, né? E não dava pra pegar uma só. E tudo. Não, imagina. Em uma hora de estúdio você não faz nada. Não fazia nada. Hoje faz, né? Hoje faz, porque antes você tinha que tocar também. Era coisa assim, conforme você ia gravando na fita, você não podia, errei, volta, errei, volta. A emenda era ruim. Se você gravasse muito em cima daquela mesma faixa, a fita deteriorava. Sim, então, tipo, era deteriorava. Um bolo. E outra, você tinha que parar, parar, rebobinar, que era voltar a fita toda, achar o ponto e continuar. E é o que você falou mesmo. Isso, às vezes não dava. Não, e vai estragando, aquilo vai estragando, era tudo muito caro, então não dava. Então, quando você chegava no estúdio, você tinha que tocar, você tinha que cantar. Não tinha o autotune, não tinha nada disso. Ou tinha voz ou não tinha. Ou toca certo, ou canta certo, ou vai ficar ruim. Ponto. Não tem milagre. Não tinha milagre, hoje tem. Hoje tem demais. Então era isso, e o baixista ele não estava conseguindo tocar. E uma coisa que eu não faria hoje, e eu fiz na época, eu falei, cara, daqui que eu toco. Porque eu aprendi como engenheiro de áudio, eu sou surdo e mudo. Grava aqui, gravo. Beleza, minha função é deixar aquilo bem gravado. Se tá bom ou ruim, aí era com o produtor e coisa e tal. Então eu só gravava. E eu, molecão, meus 15, 16 anos de idade, não, daqui que eu gravo, pô, ele não consegue, eu gravo. Aquela coisa, eu fui lá e gravei, e foi isso. E o cara fala, mano, toca com a gente ao vivo. Mandaram o baixista ir embora. Ficou, desculpa aí, baixista. Me contrataram, eu comecei a tocar no grupo de pagode. Então eu comecei a tocar baixo na noite no grupo de pagode. Aí foi isso. Aí deu um tempinho depois, fui fazer banda de forró. Aí deu um tempo depois, eu aí fui cantar em banda de baile. Cara, então eu fiz um monte de coisa, assim, eu tenho várias vertentes, assim, mas eu sou muito autocrítico. Pra mim eu faço tudo, mas eu não faço nada direito. Mas a minha sensação é sempre essa. Cara, você, no Enneagrama, você deve ser um 7, que é a mente multifacetada. Olha assim, aí. pá. Não, e tipo, aí voltando um pouco do que a gente falou, é um negócio que minha cabeça eu não consigo parar. Porque às vezes eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo, porque tipo, eu faço direção de vídeo também. Então, porque assim, eu acho que esse negócio de direção de vídeo é uma coisa que veio automático. Eu tava mixando um trabalho, o cara chegou pra mim e falou, cara, você tem alguém que faz videoclipe pra me indicar? Eu falei, putz, mano, eu não tenho. Isso já faz uns 15 anos também. Tá. Não era muito comum. Essa coisa, do mesmo jeito que o estúdio virou um computador, essa coisa de câmera hoje tá muito era portátil, câmera aqui, né? Putz, não tenho. Aí teve um outro, aí eu fiz uma outra mixagem, entreguei, o cara falou, você não tem um cara que faz clipe pra me indicar? Porque começou essa coisa de o YouTube bombar e tal. Eu falei, cara, não tenho, mas eu falei, mas é a segunda pessoa que me pergunta isso, na mesma semana. O cara falou, por que você não faz então? Até ser aquela coisa que se fala,
por que que eu não faço? Na verdade, por que que eu não faço? Eu falei, então se eu gravar um clipe, você faria? Sim. Aí eu saí, entrei na internet, vi quanto custava, pesquisei uma câmera mediana, vi quanto custava, eu lembro na época custava tipo uns 3 mil reais. Eu falei pra ele, se eu te cobrar 1.500 reais pra fazer teu clipe, você faz? Ele falou, claro. Eu falei, então peraí, que eu já te falo se eu faço teu clipe ou não. Liguei pro cara que tinha feito a outra mixagem, eu falei, olha, lembra que você me perguntou se eu tinha alguém pra indicar que faz clipe? Ele falou, sim. Eu falei, eu faço o clipe. Aí ele falou, então tá bom, quanto você cobra? Eu falei, 1.500 reais. Ele falou, tá bom, fechado. Aí eu falei, beleza, fechei com os dois, peguei o dinheiro, comprei a câmera, fiquei em casa estudando, filmando meus gatos e ali experimentando tudo. Eu falei, pronto, estou apto para dirigir um videoclipe. Que da hora, meu! E foi isso, e foi metendo as caras. Foi metendo as caras, aí eu comecei a fazer, e quando eu fui ver, eu tava dirigindo um álbum no Abbey Road, Pô, em Londres. que tristeza, não? Gostoso, né? Mas é isso, quando você vai ver, é que a gente é meio... Eu me sinto meio cara de pau às vezes. Então a gente vai... Quando você vê, você tá lá. É arte. Isso é arte, é. cara. É a mente multifacetada que cria, mas que cria e vai lá e faz. É movimento. É isso Né? aí. Porque o tem tempo gente que fala, inteiro. ah, eu não sei fazer. Ultimamente, a geração Z, né? Que a geração Z é a atual, né? Sim, sim. Então, a geração Z cruza os braços e fala, não sei fazer isso. E nem tenta. Troca aquela lâmpada. Puta, não sei. Não, mas vocês têm a facilidade do YouTube, gente. A gente não tinha... Não tinha nada. Eu sentava do lado do meu pai, ficava olhando tudo que ele fazia. Meu, hoje eu troco chuveiro, troco encanamento, Isso aí. troco fiação inteira da casa, faço tudo. E qualquer dúvida você fala assim, como desligar a chave geral de um apartamento. Você entrar no YouTube, no Google, o cara vai ter tudo para você. Vai. Tudo de bombejado. É o que eu falo também sobre o músico também. O músico que não estuda hoje, o mais novo, ele não estuda porque ele não quer. Porque a gente, quando era mais novo, você não tinha essa coisa de, tem um monte de videoaula e coisa e tal. Não. Cara, a gente tinha que pegar, um amigo comprou um disco do AC/DC, juntava aquele monte de moleque do lado de um toca-disco, todo mundo para ouvir aquele disco. O máximo que você fazia era falar para ele, pô, compra uma fita virgem, aí você ia lá e gravava aquele álbum para ouvir depois no seu Walkman. Então, você não tinha essa coisa assim, cara, hoje a música ela tá em qualquer lugar o tempo inteiro, você ouve onde você quer, celular, computador, no carro, qualquer coisa, e qualquer música. Com certeza. Você tinha que comprar um disco para ouvir aquela banda, aquele álbum específico. Você queria aprender, ou você ia para uma escola, ou você comprava a revistinha que vendia na banca de jornal. É isso aí. Entendeu? Você copiava os desenhozinhos e falava, que isso aqui tinha é as bolinhas e tal, que tem hoje na internet a mesma coisa. Tem as bolinhas lá, a casinha e o teclado a mesma. Tudo hoje na internet. É muito fácil. O que não é fácil é a preguiça da geração Z que cruza os braços. A gente viu sobre... Não. Não é fácil? Minha esposa... Você sabe por quê que eu cheguei a essa conclusão? A gente quer aprender de tudo um pouco e não aprende nada. Isso dificulta a gente. Quer aprender de tudo um pouco. Mas espera aí. Aí é falta de foco. Exatamente. Mas eu também tenho essa bagaça do TDAH. Né? A gente tem, eu acho que você também tem, todo mundo tem. Com certeza. Ainda mais porque é justamente isso, pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, o negócio é o que você vai fazer com esse monte de informação. Porque não adianta nada você querer saber de tudo um pouco e não agir, e não fazer nada. Sim. Porque esse é o grande dilema, né? A gente falou alguma coisa, falei com minha esposa esses dias sobre a geração Z não conserta nada. Não conserta de um chuveiro, é do tipo, por exemplo, um relacionamento. Você tem um problema no seu relacionamento, eles vão lá e falam, arruma outro. Arruma outro. Então você, cara, tanta gente legal que às vezes você deixa passar na tua vida por causa de um simples detalhe do tipo, olha, eu não gosto que faça xixi de porta aberta, porque eu não gosto de ouvir o som do xixi caindo na privada. Cara, às vezes é só um detalhe, aí você vira e fala, não fiquei com fulano porque faz xixi de porta aberta, aquele barulho, aquela coisa nojenta. Cara, só fala assim, oi amigo, por favor, você pode fechar a porta quando for? Simples, né? Cara, então eu acho que é um geral, essa preguiça, essa coisa... Não tem diálogo. Exatamente. Tudo é celular. Você vai nos bares, tá todo mundo no bar e a galera tá aqui, ó. Você olha todo mundo na mesa, estão falando pelo celular. Um show. Exatamente, a pessoa perde o show, porque você olha no público, a galera tá todo mundo assistindo o show pela tela do celular, filmando aquilo que tá acontecendo naquele momento. Eu tenho sorte que a minha esposa tem 28 anos,
mas a alma dela tem no mínimo uns 73. Então a gente conversa sobre tudo o tempo inteiro, assim. E é engraçado, a gente senta para comer junto, a gente termina, a gente não precisa falar nada. Um olha para a cara do outro, ela vira para mim e fala: você viu o que aconteceu lá no Ucrânia? Ah, essa semana? Então, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Aí quando a gente vai ver, a gente está divagando para um outro assunto que já não tem mais nada a ver com aquilo. A gente fica horas conversando. A gente, por uma questão de qualidade de vida, a gente se mudou para Guarulhos. Ah, mas Guarulhos? Não, qualidade de vida. Por quê? No sentido, Guarulhos cresceu, mas ainda tem uma essência interiorana. A pessoa ainda te atende, olhando no teu olho e te dando bom dia, de verdade. Porque você chega aqui em São Paulo, você vai ali na loja, você fala: oi, boa tarde. A pessoa fala: você pede na nota? Pô, calma, boa tarde. Não tem tempo para isso, vamos lá e coisa e tal. Então, porque a Manu, ela cresceu em Portugal, um outro ritmo. Então, por exemplo, e foi ela que me abriu a mente, porque assim, meus pais, a gente cresceu em Guarulhos. Eu sou carioca de nascença. E minha mãe foi visitar minha tia no Rio de Janeiro. Numa sexta-feira eu falei: opa, é aqui, pum, nasci. No sábado, domingo já voltei, fui registrado em São Paulo na segunda-feira. Ou seja, carioca de mentira, né? Uhum. Super, tu não percebeu o meu sotaque aí? Foi bom? Foi bom? Então, eu cresci em Guarulhos. E como eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 18 anos eu já estava naquela euforia, quis morar sozinho, fui morar sozinho, mudei para São Paulo. E São Paulo, quando você vai ver, ela consome a gente. Você tá sempre aquela coisa, São Paulo, capital, né? Uhum. Cara, foi quando a Manu chegou que a gente foi fazer não sei o que em Guarulhos. Cara, e a gente passou na avenida lá que a gente mora hoje, que tem um bosque, que é muito mais arborizado que o tal. Ela falou: cara, isso aqui é incrível. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí a gente foi fazer uma turnê nos Estados Unidos com o Rodrigo Teaser. Tá. A gente tinha show em Nova York e por uma questão financeira, talvez, a gente ficou hospedado em New Jersey. Então, New Jersey. Que Gostou? bonito, hein? Foi bom isso. E isso me abriu a mente, por quê? Você está em New Jersey, você tem aquela coisa extremamente interiorana. Só que você passa ali debaixo da ponte, na hora que você entra em Manhattan, é o Homem-Aranha passando, carro de bombeiro, buzina, táxi te atropelando, aquela loucura de Nova York, aquilo que você vê no filme, pra você que não tem Nova York, é real, aquilo é o tempo, bom, fora o Homem-Aranha. Não, mas apesar que na Times Square tem um Homem-Aranha lá, meio barrigudinho e tal, mas tem. Que é muito legal, que eu acho muito mais legal, que o cara daquela roupa de lycra, com aquela barriguinha de cadela. Aquilo é muito bom, aquilo é incrível. Então isso é muito real. E cara, isso fez na minha cabeça que eu falei: cara, isso proporcionalmente, nas devidas proporções, né? Eu falei: é São Paulo e Guarulhos, cara. Eu falei: cara, eu já cresci em Guarulhos, eu conheço tudo lá. E eu falei: mano, é isso. E cara, quando a gente mudou o nosso relacionamento mudou. As minhas doenças respiratórias, de pele, cara, tudo mudou. Quando eu fui ver, a gente estava melhor. Eu não preciso mais de Neossoro. Alô, Neoquímica. Não preciso mais de você. Mas é isso, porque, cara, e você tá encostado, mas é engraçado toda vez que a gente precisa vir para São Paulo, porque assim, primeiro, porque é uma questão de logística. Eu faço show hoje praticamente só com o Rodrigo Teaser, que já ocupa bastante agenda de fim de semana, que a gente viaja muito. Então, o ônibus sai de Guarulhos. 98% de quando é aérea é do aeroporto de Guarulhos. Eu falei: cara, a gente tá vacilando aqui em São Paulo. Você tem uma qualidade de vida melhor. O apartamento que a gente mora hoje, no mesmo valor que era em São Paulo, tem 40 metros quadrados a mais, com o mesmo valor ali. A gente abre a nossa sacada, a gente tem a Serra da Cantareira. De falando, cara, é tudo muito mais legal para o nosso estilo de vida. Qualidade eu entendo de vida. Exatamente. Eu entendo o cara que quer morar na Paulista, né, meu? O cara que quer ter essa vida, essa rotina e tal. Eu entendo, não tô debochando, mas tipo, falando sério. Eu entendo, mas assim, pro nosso estilo de vida, fez toda a diferença. Nosso relacionamento hoje é o outro. Eu entendo perfeitamente, porque todo mundo quer vir para São Paulo. Eu quero sair de São Paulo, né? Eu até falo para minha namorada, falo: amor, vamos casar, vamos morar. Quero morar em Jundiaí, Campinas, qualquer outro lugar, entendeu? Exatamente. Fora de São Paulo, mas eu tô perto. Exatamente. Né? Isso. Jundiaí tá eu fora. tô 20 minutos de Bandeirantes ali, Exatamente.
chegar em São Paulo. É. Ou eu vou pra direita, vou pra Zona Sul, ou eu vou pra esquerda, eu vou pra Zona Leste. Perfeito. Não, e Entendeu? às vezes você leva menos tempo vindo de Jundiaí para São Paulo do que um cara que vai precisar sair do Tatuapé para os Jardins. Exatamente. Então, Bem isso menos tempo. isso é bom. Nosso próximo passo é uma casa na Serra da Cantareira, né? A gente quer Maravilhoso a gente quer subir para lá. É Montar um maravilhoso estúdio todo de vidro, assim, virado para mata. Olha que Nossa, beleza. eu vou lá compor direto. Então, para isso você precisa gravar comigo. Mas quando que vai Pra ser gente mesmo? ficar rico Cadê minha junto. agenda? Pra gente ficar rico junto. E eu falar, olha, tá vendo esse estúdio aqui? Você que me proporcionou. Tá vendo? É porque se eu enrico, você enrica junto. Isso. Os dois Enricamos. Enricaremos. Enricaremos. Milionaremos. Exatamente. Mas é qualidade de vida. Eu acho que eu acho que a gente tá nessa fase, né? Eu acho que tanto a gente mais velho, a geração Z, todo mundo, eu acho que bom que tá todo mundo começando a virar essa chave, assim, a gente percebe a academia cada vez mais cheia, no mercado você tem cada vez mais opções naturais Saudáveis, e saudáveis, é justamente isso. Porque eu acho que é importante, assim, eu acho que a gente vai dar uma limpada no Cara, planeta nesse sentido. É uma coisa que eu sempre vejo na sua rede social, né? É o Caio cozinhar. Eu ainda quero comer uma comidinha do Caio. Né? Porque, cara, você experiencia cada coisinha. Isso aqui eu não sei o que é, mas vamos ver. O que vai dar aqui? É uma alquimia. A cozinha é uma alquimia. Então, né? e eu tenho um negócio esquisito. Um só? Ô, louco! Eu tô brincando, Caio. De certa forma, me considero um cara esquisito. Mas não, sabe o que eu acho? Que é normal, porque eu me vejo muito em você. Então, se A é gente normal tem- ser esquisito, eu não sou esquisito. Então, Não, pra mim você é normal. então tá bom. Esquisito é quem vê que acha que a gente é esquisito. Você não é normal, é? Então é isso. Então eu tenho um negócio na música que eu enxergo cores. Eu faço sons e manipulo sons para cores para que eu faça você sentir algo que eu queira. Nossa, deu para entender? Ficou Deu, muito pra mim complexo isso? perfeitamente. Então, tipo, por exemplo, dependendo da sensação que eu quero te passar, eu deixo o som mais amadeirado, conforme a cor que eu vejo, ou deixo ele mais frio, ou deixo mais quente e assim vai. E isso se expande para essa parada minha de cozinhar, porque eu adoço pelo cheiro, eu tempero pelo cheiro. Então, se eu tô fazendo um molho, alguma coisa, eu só de colocar e fazer ali, eu viro e falo, tá bom. E sempre Sem dá provar. certo. Exatamente, sem provar. E é um negócio que me faz, assim, ser chato também. Eu me considero um cara esquisito e chato, inclusive. Meu, é ratatouille. Eu tô vendo você na minha periférica aqui, balançando a cabeça, falando que sim, sou chato. Mas qual que é o lance? Eu como alguma coisa, é quase como se eu destrinchasse ele ali e falo, erva doce. Olha, tem canela aqui. Olha tal coisa. E até eu entender isso aí, é difícil abstrair. É como, por exemplo, a gente que trabalha com música, dificilmente você consegue colocar uma música e não ser crítico ou não ouvir aquilo de uma forma profissional. Uhum. Porque você está sempre ligado, é difícil você virar leigo, por exemplo. Sim. Mas é igual quando a gente vai assistir um filme, Manu odeia. Mas eu sou o cara, meu inglês ele é só para eu sobreviver. Então, por exemplo, eu coloco um filme, eu coloco ele dublado porque eu assisto o filme sempre de uma forma crítica com uma visão de diretor. Então eu tô vendo movimentação de câmera, eu tô vendo plano, eu tô vendo tipo de cena, edição, cor, eu tô vendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, como meu inglês não é fluente, eu taco o dublado lá e ela teve que abstrair isso, tadinha. Que a Manu é bilíngue, Mas toda eu também vejo, toda e tal. dublagem. É que ela cresceu aonde? Num país aonde, Ela né, não já cresceu falando inglês. Pois é, aprendi na escola, Na escola. De verdade mesmo. Exato. Não é aquela coisa, não é como é que chama uma matéria não, tem um nome quando a matéria não é obrigada a fazer, tipo educação física. Secundária. É, uma atividade secundária, atividade exatamente. secundária. Então, e lá então é isso. E eu falo, cara, a gente tá falando sobre misturando tudo, Mas, né? cara, é sensacional. A gente tá falando da vida, É tá? isso. É um bate-papo. É isso, o Cola no Cast. É isso aí, tá vendo? Fala no cast aqui, na hora que eu falei o negócio piscou, chegou a me dar um frio na barriga. Foi bem na hora que apagou, eu falei, não, mas fala o quê? Calma no cast. Então, esse negócio, já falando dessa parte de estudo, cara, eu acho que a gente tinha que ter uma educação financeira, política na escola, para você crescer, entendendo um pouco mais, porque é engraçado você ver quando a gente chega na maioridade que fala, beleza, agora você vai
tem um dinheiro no banco e como é que aplica? Ah, mas como é que aplica? Pô, cara, é um absurdo eu aprender a fazer uma aplicação financeira com 40 anos de idade. Eu ainda não aprendi. Então, Eu tava atrás disso, falei, gente, eu preciso aplicar, porque eu vendi o carro, aí eu preciso aplicar o dinheiro, porque senão desvaloriza. Aí eu encontro outra informação, que agora em abril, esse mês, inclusive, que vai ter um apagão de não sei o quê. Eu falei, cara, e aí vai sumir meu dinheiro, eu vou ter que guardar onde? Num colchão? Porque a gente fica louco, cara, com as informações da internet hoje. Você falando da quantidade de informação da internet, não é mesmo? Olha só. Ué, porque na nossa época, tem gente aqui, tem uma formiguinha aqui É. falando com a gente e ela já fez o dela, entendeu? já fez, Mas a gente vai fazer os eu não dois. tô vendo o seu lapela aí pra você ficar falando. Mas tá tudo Aí, não, é brincadeira, Brincadeira, claro. Aí, realmente, a nossa geração não tinha isso. A gente tinha tempo de, tipo, ganhei um videogame. A gente tinha tempo de mostrar o videogame e tal. Hoje em dia, não. Comprei uma TV. Ah, mas você vai na casa do vizinho, meu, comprei essa aqui hoje. Mas eu comprei ontem essa. Não, mas essa aqui saiu hoje. Lançamento. Pô, não dá tempo. É tudo muito mais rápido. É difícil você acompanhar, né? Essa coisa. Mas aí assim, é que o Brasil é muito grande e eu não gosto de julgar também. Mas a sensação que eu tenho é que não é interessante para o país, de certa forma, de que você saiba aplicar o teu dinheiro. Claro que Sabe? não, Porque pô. essa coisa que é justamente, cara, na escola, meu. Às vezes você... Então eu lembro, por exemplo, eu estudei num colégio que tinha religião. Eu também. Cara, mas por que na escola? Não é uma coisa do âmbito mais familiar? Cara, eu tô aqui na escola para aprender, eu preciso saber o que é 2 mais 2 e onde fica o Amazonas. Ok? Na geografia ali. Então não tem nada a ver, cara, religião, isso é tão de cada um. Eu fui, por exemplo, eu não fui batizado pelos meus pais, porque meu pai era evangélico, minha mãe católica, e eles falaram, beleza, como não tem um acordo, então beleza, quando ele crescer, ele escolhe onde vai ser batizado. Então, cara, nada mais... Então, por que que eu tenho que ir na escola aprender sobre uma religião, sobre um negócio que nem meus pais quiseram implantar ali em mim, naquela situação, e tipo, vamos falar de dinheiro, vamos falar sobre política, é tão importante. Você justamente chega na maioridade e fala, beleza, e agora? Escolhe um lado. Tá, como escolhe um lado? Mas... Porque o máximo que você tem de política é quando é história. E nem é história política que você tem na escola. É história do tipo, Dom Pedro II, não sei o quê, e foi lá e independência ou morte. Tá, tudo bem, beleza. A história do nosso país contada baseada em seja lá quem. Nos bandeirantes? Isso, exatamente. Né? A invasão. Então tá aqui minha esposa, que é neta de indígena, que tudo bem, então o Brasil foi descoberto como? Eu costumo falar que a família dela é uma hipocrisia sem fim. Porque o pai dela é português e a mãe dela é filha de indígena. Caraca, que loucura isso! Não, eu não falei sobre isso. Eu costumo falar que o pai dela chegou com um pente, um espelho, e a mãe dela foi lá, transou com ele e nasceu a Manuela. Exatamente, mas graças a essa mistura boa, que deu a minha esposinha linda. Tá mas vendo? Se a gente entra nesse assunto, dá um assunto para mais de 1 metro, Dá né? sim. Porque, cara, a gente vai conversar isso fora das câmeras, senão vou ser cancelado. Não, pois é. Mas a gente falou, cara, a gente falou sobre isso ontem, sobre Buenos Aires, por exemplo. Porque ela cresceu na Europa e depois, agora, de mais velha, ela não voltou para a Europa. E Buenos Aires, ela tem uma essência muito mais europeia do que latina. Então, eu falei para ela, a gente tem que ir para Buenos Aires para você conhecer, para você ter essa sensação e entender, porque não é uma questão só de geográfica, é uma questão de a cultura que foi imposta ali pra gente dos nossos colonizadores. Então, por exemplo, essa coisa que a gente tem aqui de Portugal, Brasil, já é diferente em Espanha e Argentina. É muito doido. Isso eu sei falar sobre política ou nada. Mas é só uma questão de... É diferente. Mas é aquela coisa, a única história que a gente tem é essa. E antes? Não tinha história aqui? Não. Ninguém conta. Exatamente. Né? Exatamente. Então, são coisas que dão uma conversa gigantesca. Eu vou trazer pessoas para falar sobre isso, porque é um assunto muito... Exatamente, verdade, exatamente. A gente porque, tá aqui devagando. antes de chegar aqui, já tinha o povo. Sim. E a história desse povo? Ninguém quis saber. Ninguém conta. Só quando colonizou. Então, é uma coisa... Entra na minha pele mesmo, sabe? Isso, Mas é legal, mas é um negócio que, justamente pela quantidade de informação que a gente tem hoje, você entra em parafuso, porque se você vai pesquisar a fundo, você vai ficar dias
ouvindo várias versões e conhecendo várias coisas, mas, cara, isso é muito legal. Eu me sinto privilegiado, sabe, de ter pego toda essa coisa que a gente cresceu e tá rolando tudo isso agora. Porque você consegue ter a base, o fundamento daquilo que a gente veio, aquela coisa meio arcaica, digamos, mas ao mesmo tempo você tem tudo ali e quer xeretar e quer pesquisar. Pô, isso é legal. É o que a gente falou. Se você não tem preguiça, meu, hoje, você sabe de tudo. Você tem, Em tempo se você real. pesquisar, você acaba sendo educado pela internet mesmo, Uhum. mas com coisas verdadeiras, porque tem muita fake news. O que É. mais tem é fake news, né? Aham, E as pessoas caem. ainda mais semana passada, que foi 1º de abril, que saiu um monte de Pois é, notícia gente, pelo amor de Deus. de coisa que você fala, tá. Foi 1º de abril, é o dia que você não tem que ler matéria de nada, porque você não sabe de nada, né? Não, aliás, a semana passada foi a semana do autismo. Aliás, Você né? sabe Dia 1º de abril, tal, enfim. Você sabe que assim, eu até falei com a Manu, eu falei, eu acho que eu tenho que fazer, se tem algum exame, alguma coisa pra fazer, eu acho que eu tenho um pouco de autismo. Porque assim, dentro dessa minha chatice e coisa e tal, eu tenho algumas coisas que me incomodam. Eu tenho um pouco de problema com gente, não com gente. Gente de uma forma geral, tipo, cara, porque é quase uma hipocrisia, mas eu faço show, mas eu não gosto dessa coisa muito de gente. Eu sou o cara que, por exemplo, se eu não estiver fazendo show, ou eu vou estar dentro do estúdio ou eu vou estar em casa. Porque eu sou o cara que eu não gosto de ficar saindo. Música ao vivo em restaurante me incomoda, porque eu gosto muito de conversar. E a coisa da música, e essa coisa de prestar sempre atenção no que você está ouvindo como um profissional do ramo, tudo isso me incomoda. Então eu acho que eu tenho algumas coisinhas, essa minha coisa de ver cores, ouvindo, essa coisa de essa alquimia, né? Essa coisa, cara, eu acho que eu tenho um grau, eu acho que eu tenho uma coisinha. Pode até ser, mas tem exames para isso, sim. Então, tem. não, eu quero fazer, de verdade, eu quero Tem fazer testes, porque né? São testes. a gente precisa, às vezes a gente precisa de algumas confirmações na vida, né? Pra gente... Não vai mudar nada, mas né? Mas vai organizar a coisa, né? O que a gente acha que está Isso, desorganizado, na exatamente. verdade, é colocado num lugar. Fala, É. é isso aqui. Beleza, ok. Porque hoje a gente se consulta muito com o médico Google, por exemplo, né? Sim, como? Então você chega lá e fala, pô, tô sentindo uma dor aqui do lado direito, um pouco mais pra cima do rim, coisa e tal. Aí o Google vê e fala, ok, é câncer. É mais ou menos isso. Mas é muito louco, porque se você parar pra pensar, a gente com esse monte de informação, às vezes você... Ah, a Manu mesmo, que ela é mais nova, né? Ela chega e fala, olha, eu vi no Google, eu tenho a síndrome do intestino, sei lá, como é que é o nome? Síndrome do intestino irritável. Mas eu falei, tá, mas mano, você comeu bolo pra cacete essa semana? Às vezes você só tem uma tolerânciazinha à lactose, mas não, acho que é isso, porque eu reparei que... Porque o Google, ele te planta a sementinha da discórdia, né? Ele faz assim, ó, câncer. Aí de repente você fala, putz, ai não, é verdade. Não, agora até reparei que... Ai não, eu acho que tem razão. Então essa coisa, você deixa de consultar profissionais para... Não, e mexe com o psicológico, porque a mente, além de mentir, ela cria. Ela cocria coisas que você fala, e você passa a acreditar naquilo. E aí você cria um câncer. Isso, exatamente. Entendeu? Cara, não, é uma coisa que eu falo, eu nunca vou ter isso. Não. Eu não tenho isso. Minha família teve, minha mãe teve, minha irmã teve. O que é isso? Não, nada é a mesma coisa. As pessoas falam pra mim, mas você não fumava? Eu falei, você já me viu fumando? A pessoa olha pra mim, não, eu falei, não, eu nunca fumei. E eu fumei. Aí. Mas só que eu, de olhar com tanta certeza no olho daquela pessoa, eu falei, você já me viu fumar? A pessoa olha pra mim, tipo, não. Mas com certeza. Me cheira. Então. Eu tô cheirando cigarro? Mas é muito louco, porque, cara, eu fumei 30 anos. Olha só. Né? E aí, se eu olhar com tanta certeza no olho daquela pessoa que conviveu com você e falar, você já me viu fumar? Com a certeza que não, nunca fumei? A pessoa, não. No meu caso, por exemplo, eu comecei a querer emagrecer, eu falei, cara, eu vou dar uma cortada no açúcar. Aí de cara, você já, de cortar o açúcar, primeiro você tem aquela fraqueza, aquela moleza e tal, mas você começa a emagrecer. Porque assim, eu cresci numa família com aquelas coconas desse tamanho aqui na mesa, então, até eu tirar o açúcar, por exemplo, da Coca-Cola, que você começa a ver que é muito açúcar mesmo, então você... Mas é zero. Então, mas eu tô tomando a zero. Não, é a ilusão da pessoa. Na verdade, eu falei isso para te fazer uma pergunta, porque hoje quando eu tomo, por exemplo, você vai no dia do lixo, que a gente chama, você vai no McDonald's, pede lá um lanche, porque o McDonald's ele não é
Ele não é um lanche gostoso, ele é um lanche que tem gosto de McDonald's e às vezes você tem vontade de comer um O McDonald's. McDonald's, porque tem gosto de Mac. Isso, exatamente. Então você vai lá, Coca Zero. Aí o cara vem, na hora que ele te entrega no primeiro golinho, quando eu vejo que não é Coca Zero, e eu tomo aquele, parece que eu peguei uma rapadura e passei assim na língua, assim, ó. Eu falo, como eu tomei tanto tempo na minha vida essa Coca com açúcar e não percebia isso. Cara, é bizarro. É Então eu muito percebo, percebo na hora, ainda mais essa sensibilidade no paladar. Aí é justamente isso. Como é você ver hoje que você fumou 30 anos e você vê alguém acender um cigarro ou sentir o cheiro, o que você sente? Hoje eu sinto nojo, eu falo, nossa, cara, Olha, como é que eu pude fazer isso com o meu corpo? Né? Eu com o meu É. corpo. Essa coisa do açúcar é muito louco que você estava falando, porque às vezes, como eu dificilmente eu como, às vezes eu fico dias sem comer. Se eu como um pedaço de chocolate, minha pupila faz puff, na hora, faz bzz, a cabeça faz eu falo, oxe. olha só, é uma porrada, né? É uma porrada. É uma porrada. Se você fica, desafio, fica uma semana sem comer um açúcar, nada. Aí depois você vai lá e come um tabletinho só de chocolate. Você vai ver o que faz no seu corpo e sua cabeça. Porque Isso. isso te dá uma tontura muito Não, louca. você desacostuma a isso. Ao próprio sal mesmo, tudo que você consome diariamente em excesso, experimenta tirar. Tira o carboidrato. Você fala, quero emagrecer, tira o carboidrato uma semana. Cara, você parece que vai dar teto preto o tempo inteiro e você vai desmaiar É na rua. verdade, é verdade. E a mesma coisa, agora eu vou entrar na música. Fica uma semana sem ouvir música. Uma semana sem ver filme, sem ver novela, sem ver qualquer outra coisa que venha da arte. Eu duvido você não valorizar a arte que você Esse é o recebe dentro da sua negócio. casa. Mas você sabe que assim, eu tive a possibilidade de viajar para muito lugar para fora do Brasil, justamente por causa da música. Então, eu quero absorver cultura. Então, por exemplo, eu chego em Praga, eu falo, tá, beleza, isso aqui é o turístico. Eu falo, mas aí eu chego para atendente do restaurante turístico, eu falo, onde que você come quando você tá por aqui? Fala, então 4 ruas para trás, você vai lá e tal. Aí eu chego nesse restaurante, eu falo, qual que é o PF de vocês, sabe? Eu quero comer, eu quero experimentar deles ali, eu tô sempre Saindo prestando fora do turístico. atenção, e não, eu tô sempre vendo essas coisas e tal, porque eu quero absorver cultura, e isso é importante. Eu falo, cara, todo brasileiro tinha que ter oportunidade de ir uma vez para um país do primeiro mundo, um outro continente, para você entender diferente. Para você ver aquilo, por exemplo, você vai em Londres, que é enorme, que você pega lá na caixa, dando o exemplo do McDonald's, você tem uma bandejinha com um monte de moeda. Se você chegar, o cara fala, é 18,35. Você fala, tá, eu tenho 18,30, putz, faltou 5. Você pega uma moedinha dali, completa e não. Numa próxima vez, quando você receber um troco, qualquer outro lugar que seja, vai ter aquela cumbuquinha também, você vai lá e joga lá para uma outra pessoa que talvez precise. Cara, aqui no Brasil você tem que colocar um cadeado e uma corrente no coisa do Instituto do Câncer, senão os caras roubam. Verdade. Então, tipo, essa nossa mentalidade, e você só, é a mesma coisa, o mesmo exemplo do açúcar e do cigarro, porque você só percebe estando lá. Eu fiz aquele Paris-Londres, sabe, com aquele que passa debaixo d'água, aquele trem, aquela coisa mais incrível. Aí você vai lá e compra o ticket, aí eu vim com aquele ticketzinho, aí fala, plataforma 3, sai às 13h23. Então você chega lá, 13h20, o trem tá lá, falando que vai sair 13h23, 13h23, você passa, sem passar por uma catraca, você entra no trem, dá 13h23 e faz pum, pum, fecha a porta e sai. Aí eu com aquilo na mão. Eu falei pro cara do lado, eu falei, eu tinha que ter passado isso aqui em algum lugar, porque eu comprei e vim com ele. Aí ele falou, não, eu sou comprovante de viagem. Eu falei, tá, mas eu não tinha que passar numa catraca, não vi um periquito aqui fazer um clique no meu negócio, nada. Ele falou, não, eu sou comprovante de viagem. Eu falei, então se eu quisesse viajar sem ter comprado a passagem, eu poderia, né? Esse cara pensou uns 4 segundos, virou pra mim e falou, mas por que alguém faria isso? Aí eu falei, puta, eu sou muito brasileiro mesmo. Porque a gente quer levar, ou seja, eu não levei vantagem nessa situação, Sim. mas eu pensei em levar vantagem. Então você fala, olha, então você demora pra você... A mesma coisa que a gente demora para absorver, a pessoa que quando você fala isso, fala, não, mas por que você pensou? Porque é fora do padrão dele, total. De tudo. A gente foi fazer show em Singapura, que inclusive... Não, e a cidade é maravilhosa. Quando a gente chegou lá para fazer show, ela estava pronta já para receber a Fórmula 1. Então, cara, a cidade estava incrível, com aquelas arquibancadas, aqueles guardrails e tal. Coisa mais linda do mundo.
Então tinha uma produtora lá com a gente, que a gente, não sei por que a gente entrou no assunto de carro. Que ela, sim, ela virou e falou que lá você tem que, com 10 anos de uso o carro, você tem que jogar ele fora. Eles têm acordo com outros países que mandam o carro embora, ou é ferro velho, ou o que for. Eu falo, 10 anos? Aí eu falei, se eu comprar uma Porsche? Ela falou, sim, em 10 anos você tem que dar. Eu falei, mas como assim? Ela falou que a questão política lá e social deles é do tipo, não te obrigar, mas te fazer entender que aquilo não é um investimento e que não é legal, nem para todo mundo e nem para você, mas eles têm um puta transporte público e lá e tal, para te fazer entender, fala, cara, você vai poder fazer isso de metrô aqui e tal. Se você quiser ter o carro, é um luxo teu, só que a gente não vai estragar a nossa cidade com isso. Então deu 10 anos, teu carro tá velho pra gente aqui, vai embora. Eu falei, caramba. Ela falou, por quanto tempo vocês usam um carro no Brasil? Eu falei, a gente usa até acabar. Ela falou assim, como assim até acabar? Tipo, 20, 30 anos? Eu falei, você tá brincando comigo? Você usa o carro com 40. Eu falei, a gente coleciona carro antigo. Ela falou, vocês colecionam carro? Pra você ver o lance da cultura, né? Tipo, ela não entendeu nada do que estava acontecendo ali. E a gente, você vê com esse negócio cultural. Por isso que é legal você ir, e não é só ir. Eu vou pra Roma porque eu quero fazer uma selfie no Coliseu e... Não, cara, vai e absorve, mano. Vai. Conselho do tiozinho aqui, vai e absorve. E quando vocês foram fazer o show no Catar? Como é que Aquilo foi? foi muito louco. Como é que foi pra você? Não, primeiro porque foi praticamente um bate e volta. Então a gente teve, tipo, a gente ficou mais tempo em trânsito do que no Catar, de fato. Caraca. Então foram, sei lá, 28 horas que a gente fez de trâmite de aeroporto e voo e coisa e tal. E a gente foi fazer o FIFA Fan Festival lá, que é a abertura da Copa. Cara, a gente tocou para 40 mil pessoas do mundo inteiro lá. Isso, dentro do nosso trabalho ali como tributo, esse foi o nosso ápice ali. A gente já fez Rock in Rio e coisa e tal, viajou para um monte de lugar do mundo, assim, para tocar e tal. Mas aí esse lance de tocar no Catar, para 40 mil pessoas, isso aí... E passando pro mundo. Isso foi bem legal. Caraca. E você como produtor do tributo, cara... cara, você parou pra pensar nisso, de falar, cara, o mundo tá ouvindo, o mundo inteiro está ouvindo o meu trabalho. Por mais que a gente tenha aquela coisa do cover, eu tenho que dizer que a maior experiência de Michael Jackson que você vai ter no mundo hoje é com a gente. E eu não sei, show, tipo, não é prepotência minha. Mas é assim, a gente faz esse... Eu tô com o Rodrigo há 12 anos, que é o tempo que tem esse show, nesse formato. Então, 70% da equipe tá com a gente a esse tempo todo. Então, a gente tá muito alinhado. Então, o negócio de você assistir... E eu não tô falando, não é um musical do Circo du Soleil que você vai assistir em Las Vegas, que é o One, que tem lá do Michael. Não, é um show de Michael Jackson. A experiência é de um show mesmo, do começo ao fim. Música é o que você vai ter a gente. Então, é legal. E a gente tá nesse momento nos últimos anos, depois que passou a pandemia, a gente está sendo muito mais reconhecido fora. Então a gente está indo cada vez mais para fora. Então isso é sensacional. Então você falando eu como diretor, assim, ter esse reconhecimento e ter esse espaço o reconhecimento geral das pessoas, cara, isso é muito bom. Isso é uma satisfação pessoal e profissional. Porque é muito legal. Da gente estar ali fazendo a mesma coisa que a gente faz há 12 anos, mas eu falo, cada show é um show. O Rodrigo sempre fala no começo do show, ele fala, quem aqui já assistiu o show? 10% da casa de show levanta a mão. É sempre gente nova, e isso é muito legal. E eu sempre encaro com muito profissionalismo, e aquela coisa, o friozinho na barriga. Eu acho que eu não tenho tempo de sentir o frio na barriga, porque eu tô sempre, com a visão de diretor, eu tô sempre preocupado com tudo que tá acontecendo. Mas eu tô curtindo muito aquilo que tá acontecendo. E cada show é um show novo, e são pessoas novas, isso é muito legal. E é uma baita responsabilidade. Como diretor, o Rodrigo como intérprete do Michael, a gente no show como um todo, porque é isso, é uma responsabilidade. É uma família, né? Cara, é uma família que vocês viajam, eu costumo dizer que é uma família de ciganos, porque cada hora eles estão num lugar diferente. Né? E mostrando a cultura. Não, eu tive cara, foi de Singapura. Que a gente voltou de Singapura. Quando a gente foi fazer Singapura, a gente fez Singapura, Dubai e Malásia. Quando a gente voltou, fora o jet lag, aí a gente voltou para fazer uma semana no sul, se eu não me engano, foi no sul, né? Aí foi fazer tipo Joinville, Blumenau, Santa Catarina ali, a gente fez Florianópolis, eu acho. Então foram uns 4 shows no fim de semana.
Eu acordei depois do terceiro show. A gente foi para uma outra cidade, que eu não lembro qual era o nome. Eu acordei, a Manu estava comigo esse dia. Eu acordei do ônibus, com todo mundo levantando. Eu peguei o meu baixo e desci do ônibus achando que estava em casa, que estava em São Paulo. E tinha mais um show. Aí eu desci, eu parei na porta do ônibus, não deixei ninguém mais descer. Eu falei, a gente tem um ponto de encontro que é o Unipare ali na Zona Norte. Eu falei, gente, estamos errados. Aqui não é Unipare não chegamos não. Volta, pode voltar. O pessoal no ônibus querendo descer e eu falando, volta gente. A Manu ainda falou, que Unipare? Você tá maluco? Não é Unipare, eu não sei onde a gente tá. Só sei que não é Unipare, vamos voltar. Ela falou, a gente não tá no Unipare. Só que eu lembro que ninguém falou pra mim, falou, não, a gente tá em Florianópolis, a gente tem mais um show, ninguém falou. Aí, cara, eu acordei e eu fiquei assim, ó. De repente eu olhei, eu vi os bailarinos, o pessoal pegando mala e entrando no prédio que tinha na frente do ônibus. Eu falei, o que esse pessoal tá pegando as malas e entrando num prédio? Aí eu falei, é um hotel. Calma, hotel? Eu não tô em casa. Eu falei, falta mais um show. Tem mais um show. Pra você ver que esse negócio da cabeça, ele vai te bagunçando de um jeito. E olha, eu não me drogo, não tomo remédio, não bebo. E eu falei, cara, você vê como essa família de cigano é isso? Você vê que o nosso ciclo de amizade é justamente com quem a gente está convivendo ali. Você não tem hoje, a vida adulta, você não tem amigos de amigos, né? É com quem você acaba convivendo e se vendo mais ali, né? Exatamente. E a cabeça é aquela coisa, cara. A mente e o estresse vai vindo. Se a gente não respirar, a gente pira. A gente pira. Porque isso aí, por exemplo, a Manu que está fazendo nutrição agora. Então ela está sempre aquela coisa, olha, aqui você sabia que uma colher de chá de azeite tem 120 calorias? Aí você fala, eu tenho alguns vilões, né? Tipo amendoim, azeite, que algumas coisas que eu já tô cortando na minha vida, que eu falo, como assim, 120 calorias? 120 calorias é quase uma casquinha do Mac, pensando em calorias só, né? A gente falando de Mac de novo, parece que eu vou no Mac direto, né? Não, mas não é não, viu, gente? A gente come super bem, não, a gente come super bem. A gente cozinha bastante em casa. Mas aí você começa vendo essas... Perdi até o raciocínio. Tá falando da comida. Mas o que eu tava falando? Que justamente isso de... Cara, eu viajei agora. Não, você contou de Florianópolis que você... Não, da mente. Virou. É que a mente... Tá, mas peraí. Por que eu entrei nesse negócio de nutrição? Justamente. Lembrei. Nossa, eu adoro quando isso acontece. Quando você... Sabe quando você fala, putz, esqueci, e você lembra? Cara, é uma sensação boa. Parece que libera até uma endorfina assim no corpo quando você lembra do negócio. Olha só, tô muito técnico, né? Na verdade. Tô muito marido de futura nutricionista. Porque na estrada é isso. Eu tava contando pros meninos antes de começar. Aí então você chega numa cidade do interior da Bahia, 2 da manhã, para fazer um show. Que é aquilo que a gente falou. Você chega antes para preparação, montagem e tudo. Aí chega 2 da manhã sem jantar. Aí você chega no lugar e você fala, o que eu vou comer? Você não tem um delivery. Você pega uma cidade com 25 mil habitantes. Você não tem um negócio, você não tem um mercado 24 horas. Então aí você chega na recepção do hotel, tem um saco de salgadinho, daqueles transparentes que você nunca viu aquela marca na vida. Um refrigerante que possivelmente tem açúcar, regional e coisa e tal. E você fala, mano, ou eu como isso, ou eu morro de fome. Aí você já come aquilo, aí você já tá meio que virado, aí você não acorda para tomar o café da manhã. Quando você vai acordar para almoçar é 2 da tarde, já tem que passar som. Aí você não almoçou, aí você passa o som, dá 3h30, não tem mais restaurante aberto. Cara, então é isso. Quando a gente emenda um fim de semana de shows, você sai tipo quinta de casa, volta segunda, comida é luxo. O pior é que é verdade mesmo. Mas faz como eu. Passa numa loja de produtos naturais, compra lá suas coisinhas natural, enfia dentro do coisa, porque tudo não vai estragar, deixa dentro das marmitinhas ali. Eu quero ainda quero ter essa disciplina. Eu tô esperando. Putz, eu fiz a coisa com a Manu lá atrás e eu esqueci o nome, acabei de lembrar, é Damasco. O negócio que eu. Volta no podcast da Manu, que foi semana passada. No momento que a Ana falou alguma coisa, era sobre Damasco. Tá bom? Volta lá, isso aí. Você vê que tá tudo ligado. É muito louco. Caio, faz mais de 1 hora que a gente tá conversando. Quanto tempo faz que a gente tá aqui? 1 hora e 4 1 hora minutos. e 40? Não, 1h04. 1h04, caraca. Meu, estão convidados a voltar, você e Manu, pra gente fazer o podcast do Dia dos Namorados. Então, vai ser da hora isso aqui, hein? I feel
So one show. É louco. Foi de louco, gente. Mas é bom, isso. é bom. É bom ser Meu, louco. Gratidão, Caio. Que isso, Você meu. ter Obrigado, vindo. eu que E eu te demais. vejo daqui a pouco. Isso. Obrigado, Aninha. Eu que Demais, viu? agradeço. Parabéns pelo Meu, sucesso. aliás, espera aí. Quem quer produzir alguma música contigo, como é que faz? Música, vídeo, o que for, como é que essa galera Então te eu acho que acha? entra no meu Instagram, eu tô sempre por lá. Respondo todo mundo. @Caio Felipe. Isso, Caio com Y, C-A-Y-O, Felipe. Sou eu. Então, Só chegar, eu vou gente. deixar também Pô, aqui vai na ser um prazer. descrição do vídeo. Quem precisar de um produtor pica, não, sem pica. Um produtor bom, Passa a procura o pomada. Caio Felipe, passa a pomada. Piada interna. Aliás, ó, meu cabelo ainda tá na pomada, hein? É isso aí. É isso aí. Então, ó, tá aqui na descrição. Entra aqui, Caio Felipe. E até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo pra vocês, gente.